Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe. No Sermão da Montanha, Jesus nos traz o verdadeiro código de ética, de moral, encantando os nossos corações com a sua palavra de amor e de luz. O evangelista Mateus, no final desse capítulo do Sermão da Montanha, ele fala que todos ficaram maravilhados, porque diferentemente dos outros escribas, dos fariseus, dos outros profetas, Jesus falava com autoridade, uma autoridade moral. Autoridade essa imposta pelo seu nível superior, por ser um espírito elevado, experimentado, iluminado. E quando ele aborda a oração, ele diz de uma forma muito clara: quando você for orar, não faça como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, nos templos religiosos e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Eu vos afirmo que eles já receberam a sua recompensa. Não sejais como eles. Entrai no teu quarto, trancai a vossa porta. Fala com o Pai em segredo, e o Pai que vê tudo que se passa em segredo te escutará e te recompensará. Também não useis de muitas repetições, como aqueles que pensam que pelo muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai já sabe o que você precisa, o que você necessita. O teu Pai já tem conhecimento de tuas necessidades. E aí ele nos ensina e nos traz uma oração roteiro, uma oração de amor, uma oração que aborda todos os ângulos de nossa vida. E uma oração de uma beleza ímpar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E quando nós pensamos em céu, normalmente olhamos para cima. Mas céu é todo o universo que nos envolve. É em cima, embaixo, de um lado e do outro, porque a terra é um grão minúsculo de areia, esse planetinha azul que flutua nesse universo infinito de amor. Então, quando Jesus diz Pai Nosso que estás nos céus, é o Pai Nosso que está em toda parte, em todo o universo. Santificado seja o teu nome, sim, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos filhos de Deus, somos filhos do amor. Observando a beleza da natureza, o sol, as estrelas, os mares, os rios, as montanhas, observando o ser minúsculo que se encontra sob a terra, até os astros maiores, nós percebemos a grandeza de Deus, que se manifesta no micro e no macro, que se manifesta dentro de nós e fora de nós. E Jesus continua: venha a nós o teu reino. E olha que interessante. Jesus pede que o reino de Deus venha a nós. Ou seja, não é apenas no sentido de terra, de planeta, mas no sentido do ser. Que o reino de Deus venha a nós, para que nós possamos transformar a terra num reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante isso, porque muitas vezes nós repetimos isso.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós repetimos nas nossas orações: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas lá no fundo, muitas vezes, o nosso sentimento é que a nossa vontade seja feita. Que a vontade dele seja feita desde quando seja semelhante à nossa vontade. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui para nós, ninguém está nos vendo e nos ouvindo, quando a vontade de Deus é diferente da nossa vontade, nós nos rebelamos, mostramos a nossa indolência, a nossa revolta, falamos que Deus não ouviu as nossas orações, porque em realidade, meus queridos, muitas vezes aquilo que pedimos é o que nós achamos que é o melhor para nós. Mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Nós temos uma noção daquilo que nós entendemos como sendo o melhor para nós. Entretanto, o Pai de amor infinito, perfeição das perfeições, ele sabe o que é o melhor. E muitas vezes o que nós pedimos lá na frente será motivo de dor e de sofrimento. E ele simplesmente não dá. Como um pai com uma criança de 1 ano, 2 anos, que pede para colocar o dedinho na tomada na parede. Lá no buraquinho da parede, na tomada. E o pai não deixa, e a criança se bate, a criança chora, porque ela não sabe que aquilo vai fazer mal para ela. Então, muitas daquelas coisas que nós pedimos, em realidade, nos fará mal. Por isso que o pai não dá. Então, quando nós falamos assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que isso possa brotar em nosso coração. E a gente se deixe realmente à mercê da vontade de Deus. E quando a vontade dele for diferente da nossa vontade, nós possamos aceitar a vontade dele. Por isso Jesus falou com tanta propriedade: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E certa feita o próprio Cristo disse: a minha alegria, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. É estar em sintonia com o Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso me lembra uma outra máxima de Jesus, quando ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas o Pai as alimenta todos os dias. Vede como crescem os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, não fazem roupa, mas eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Ora, se o Pai alimenta as aves do céu, veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, que não fará de vós que sois seus filhos, homens de pouca fé? Então não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia as suas aflições. E aí na oração que ele nos ensina, ele diz: o pão de cada dia dá-nos hoje. Não preocupe com o pão de amanhã, mas o pão de hoje. E não somente o pão que entra pela boca, vai para os intestinos e depois é lançado fora. Não apenas esse pão material, mas o pão espiritual.
que nutre o espírito, a fé, o amor, a plena confiança em Deus, que nutre o espírito como o pão da vida. E ele continua: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outra coisa interessante, porque Jesus aí condiciona o perdão que devemos receber ao perdão que nós devemos dar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoo aqueles que me devem, aqueles que me ferem, aqueles que se equivocaram em relação a mim, como eu posso pedir a Deus esse perdão? Com que moral eu vou pedir a Deus o perdão de uma falha se eu não perdoo o irmão que falha para comigo? Por isso Jesus colocou dessa forma: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu lembrei agora de uma amiga minha, muito querida, que já se encontra no plano espiritual, e certa feita ela me disse que Cláudio, ela me chamava de Claudinho, está acontecendo comigo uma coisa incrível. Eu começo a fazer a oração, quando chega nessa parte de perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, eu travo. Eu não consigo passar daí. E aí eu disse a ela: se analise. Algum tempo depois, ela me procurou e disse que ela lembrou de uma pessoa que ela tinha uma mágoa muito grande. Uma mágoa muito grande. E essa pessoa tinha magoado ela muito. E essa pessoa tinha pedido perdão a ela. E ela disse que não ia perdoar. Depois ela foi, se reconciliou com essa pessoa, e aí a oração fluiu com tanta alegria que ela veio me contar. Por isso, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Olha que coisa interessante. Ele não diz: nos livre da tentação. Ele diz: não nos deixes cair em tentação. Porque a tentação, ela tem uma função. Ela tem uma função educadora. A tentação tem uma função de nos fortalecer. Porque quando nós resistimos à tentação, nós ficamos mais fortes. E quando nós caímos em tentação, nós vamos ter o resultado daquela queda que vai funcionar para nós como um aprendizado, como crescimento. Não podemos, em hipótese alguma, cairmos na armadilha da culpa. Nós estamos em processo. E quem está em processo experimentando, acerta e erra. Cai e levanta. Por isso que Jesus diz: não nos deixes cair na tentação. Ou seja, nos dê forças para resistirmos às tentações. Mas se porventura cairmos, o que é muito comum, a gente vai levantar com a experiência da queda e seguir adiante. E depois ele diz: mas livra-nos do mal. Livra-nos, Pai, do mal. Do mal que nos faz sofrer. Do mal que muitas vezes, quando praticados por nós,
nos faz mal. Não é apenas do mal que alguém vai nos fazer, mas também do mal que eu posso fazer ao outro. Quando Jesus pede para Deus livrar-nos do mal, não é apenas do mal que nos façam, porque muitas vezes nós nos comportamos de maneira maldosa. Nós ferimos muitas vezes, maltratamos muitas vezes. E a gente sabe que muitas vezes nós nos colocamos como vítimas. Estamos sempre buscando um culpado, não é? Mas Jesus diz: livra-nos do mal. E aí ele faz o fechamento. Ele começa louvando e termina louvando. Não é lindo? Ele começa: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E ele termina: pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Então essa oração é considerada uma oração universal. Toda a cristandade se mergulha nessa oração. Vamos fazê-la juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que em todos os momentos de prova, de dor, de tristeza, de aparente solidão, possamos elevar o pensamento ao nosso Pai. Lembrarmos dessa oração que o nosso querido irmão e mestre Jesus nos ensinou. Entrarmos em sintonia com o divino, para senti-lo em nós, para estarmos com Ele. E aí não haverá solidão, nem dor, nem problemas, porque Ele é o nosso refúgio, é o nosso Pai querido. Que Jesus nos abençoe sempre.